Olá pessoal, eu sou o professor Tancredo Braga, sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre indígenas e colonizadores e os jesuítas. No início da colonização, a coroa portuguesa concedeu aos donatários o direito de escravizar e vender indígenas, já que a maior dificuldade dos colonizadores era a escassez de mão de obra. Mas, em 1537, o Papa Paulo III decretou que os indígenas americanos eram seres humanos que poderiam ter a alma salva pela catequese e pelo batismo. Como resultado, a Igreja proibiu a escravização. A decisão da Igreja Católica pressionou a coroa portuguesa, que em 1548 permitiu apenas a escravização por meio da Guerra Justa, em que se poderiam ser escravizados os indígenas que usassem de violência contra os colonizadores. Esta ambiguidade permitia à coroa equilibrar-se entre os interesses escravistas dos colonizadores e a posição contrária da Igreja, principalmente da Companhia de Jesus. No Brasil, os colonizadores e jesuítas travaram uma longa disputa pelo controle da população indígena. Os nativos resistiram de formas variadas ao processo de colonização, ora em conflito aberto contra os colonizadores, através de guerras, ataques a povoações e engenhos, ora por meio de migrações para o interior, ou ainda no cotidiano, ao darem significados próprios à cultura europeia. A ação indígena, contudo, não se limitou a manifestações de resistência aos europeus. Muitos grupos fizeram alianças com os colonizadores a fim de combater seus inimigos tradicionais. Um desses casos foi a Confederação dos Tamoios. Entre 1554 e 1567, várias nações tupis uniram-se contra a colonização portuguesa e sua prática de escravização indígena no litoral dos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Por meio dela, os Tupinambá e os Tupiniquim, rivais tradicionais, acompanhados dos Carijós, dos Goitacá e dos Aimoré, entre outras etnias, aliaram-se aos franceses na luta contra os portugueses e seus aliados indígenas. Os Goianá, parte dos Tupiniquim, em 1563, um tratado de paz mediado pelos jesuítas foi decisivo para a vitória portuguesa. A pacificação enfraqueceu os confederados, enquanto a colonização portuguesa fortaleceu-se e passou a lançar novas ofensivas contra os Tupinambá. A chegada de reforços para o capitão Mor Estácio de Sá permitiu a expulsão definitiva dos franceses e a dizimação final dos Tupinambá na região. No Nordeste, a Guerra dos Bárbaros, envolvendo as nações Cariri, Caripu, Icó e Janduí contra os colonizadores, ocorreu entre os anos de 1680 e 1720. Em razão do avanço da colonização e da ocupação das terras indígenas, os conflitos interétnicos intensificaram-se. As alianças entre indígenas e colonizadores eram comuns e significavam permanência no território e vitória sobre rivais tradicionais. A Companhia de Jesus, fundada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola, tinha como objetivos o trabalho missionário na Terra Santa, a evangelização dos ameríndios e a recuperação das almas perdidas na Reforma. Pela ênfase missionária e pelo caráter militar da organização, os jesuítas tiveram importante papel no processo de colonização, contribuindo tanto para a catequização dos indígenas como para a formação cristã dos colonos. Para viabilizar a catequização dos nativos, criaram uma rede de colégios, aprenderam as línguas nativas, escrevendo gramáticas e dicionários e atentos aos costumes indígenas. Integravam-se à cultura local e introduziram seus elementos na liturgia católica. Para melhor interagir, usavam roupas, instrumentos e se comunicavam utilizando gestos de pajés. Nas colônias ibéricas, a ação da Igreja Católica foi exercida principalmente por padres da Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola em 1534. A Companhia de Jesus, no contexto da Contra-Reforma, atuou para expandir a fé católica pelo mundo
e conter o avanço do protestantismo. Em 1553, o Brasil foi alvo das atividades evangelizadoras e pedagógicas dos jesuítas. Bahia e São Vicente foram os primeiros núcleos da ação evangelizadora da Companhia de Jesus. Na Bahia, os jesuítas chegaram com a comitiva do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, em 1549. Dirigidos pelo padre Manuel da Nóbrega, eles receberam da coroa portuguesa o monopólio das atividades de catequização dos indígenas. Em São Vicente, o padre Leonardo Nunes ficou encarregado de construir a primeira escola-seminário que funcionava como igreja e colégio. O objetivo era formar sacerdotes e instruir os nativos e os colonos. Mais tarde, outros colégios foram fundados. No Planalto de Piratininga, os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram o Colégio de São Paulo, marco inicial da cidade de São Paulo. Em 1554, se tornou um dos principais núcleos de evangelização dos nativos. No Rio de Janeiro, a construção do primeiro colégio jesuíta começou em 1567, pela ação do padre Inácio de Azevedo e Nóbrega. No século XVII, os jesuítas chegaram ao Ceará, ao Piauí, ao Maranhão e ao Pará. As casas que fundavam convertiam-se em novos colégios, como aconteceu em São Luís, em 1622, Belém, 1626, Olinda, 1576 e Recife, 1655. No Sul, as ações missionárias foram iniciadas pelos jesuítas espanhóis, que em 1635 chegaram à aldeia indígena de Caibi, próxima à atual cidade de Porto Alegre. Visando agilizar a tarefa de conversão dos nativos, os padres jesuítas criaram, em várias partes da colônia, aldeamentos indígenas conhecidos como missões ou reduções. Nas missões, o trabalho de evangelização era feito por meio de missas, batismos, músicas, teatros e toda uma liturgia católica. Os padres procuravam combater alguns costumes dos nativos, como a poligamia, a antropofagia, iniciando um processo de aculturação das populações indígenas, que contribuiu para romper os laços culturais nas tribos e para facilitar a obra colonizadora. Contudo, mesmo quando pareciam aceitar a fé católica, os indígenas resistiam preservando alguns costumes. A solução encontrada pelos religiosos foi adaptar algumas celebrações, utilizar a língua nativa nas pregações, usar instrumentos musicais indígenas nas aulas de canto e encenações teatrais, traduzir obras religiosas para o Guarani e admitir alguns costumes não prejudiciais ao trabalho missionário, criando um ambiente de trocas culturais. Nas missões, além de participar das atividades pedagógicas e religiosas, os indígenas também cuidavam das tarefas agrícolas e artesanais, construíam igrejas e outras edificações, criavam animais e produziam instrumentos musicais. Os jesuítas condenavam a escravização dos indígenas e procuravam isolá-los no interior das missões, o que provocou um grande atrito com os colonos. Utilizando o trabalho indígena, os jesuítas desenvolveram uma próxima atividade agropecuária nos aldeamentos. Com o tempo, a Companhia de Jesus acumulou terras, engenhos, cabeças de gado e escravos africanos. Seu poder econômico e prestígio social cresceram tanto que a ordem se transformou em um poder paralelo, ameaçando o poder real. Durante o governo do Marquês de Pombal, a Companhia de Jesus passou a ser acusada de abuso de poder, de monopolizar o trabalho indígena, causando escassez de mão de obra nas lavouras dos colonos, e de desrespeitar o exclusivo comercial metropolitano. As tensões entre a ordem e o governo cresceram e, em 1759, o Marquês de Pombal decretou a expulsão dos jesuítas de Portugal e de todas as suas colônias. No final do século XVII e início do século XVIII, no Rio Grande do Sul, jesuítas espanhóis fundaram um grupo de aldeamentos indígenas que ficaram conhecidos como Sete Povos das Missões, reunindo índios Guarani. Eram elas São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.
As missões se organizavam como uma comunidade relativamente autossuficiente, onde havia, além da igreja, hospital, asilo, escola, plantações, criação de gado e oficinas. O povoado constituiu uma verdadeira cidade e se transformou no modelo missionário desenvolvido pelos jesuítas na América. Nos países ibéricos, a igreja estava subordinada à coroa e cabia ao Estado prover a subsistência das missões. Em 1564 foi criada a redízima, uma taxa descontada dos impostos cobrados pela coroa para ser repassada à Companhia de Jesus. Porém, como os recursos não eram suficientes para manter as missões, os jesuítas procuravam gerar os próprios recursos utilizando o trabalho indígena. O poder da Igreja Católica será objeto de estudo em um próximo vídeo. Eu aguardo vocês, um grande abraço e até lá, pessoal!